No seu sermão escatológico, ele compara a segunda vinda, a sua segunda vinda, com o aparecimento de um ladrão, com o agir de um ladrão, que chega escondido, de surpresa, de uma maneira totalmente inesperada. Diga assim comigo, como um ladrão. Vamos lá, igreja, vamos lá comigo, diga assim, como um ladrão. Eu vou ler com vocês a passagem onde Jesus fala sobre isso, Mateus 24, do versículo 42 ao 44. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Jesus está falando aos seus discípulos. Portanto, entendam isso: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também vocês que são meus discípulos preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então Jesus, meus irmãos, ele compara a vinda, sua segunda vinda, com o aparecimento de um ladrão na casa, não é? E ao abordar esse assunto da escatologia, muitos livros e pregações, você já deve ter ouvido, não é? Alertando a igreja, dizendo que Jesus virá para a igreja como um ladrão. Mas eu quero dizer para vocês nessa manhã que não é isso que Jesus disse aqui. Pastor, mas você acabou de ler aqui que o próprio Jesus disse que ele virá como um ladrão. Eu vou mostrar para vocês, o apóstolo Paulo, ele traz um novo sentido para essa metáfora, porque Jesus usa aqui uma metáfora. Quando ele usa a ideia de um ladrão, não é? O exemplo de um ladrão, ele está usando uma figura de linguagem para mostrar o que vai acontecer. Mas eu quero mostrar para você a interpretação que o apóstolo Paulo dá para essa declaração de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5. Quem vai ler para mim, por favor? Pastor Luiz, vamos lá, lê o versículo 1 só, por favor, Pastor Luiz. Opa, desculpa, vamos lá. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Ou seja, quando Paulo diz assim, olha, quando tudo isso acontecerá, ele está se referindo, o que é tudo isso? Ao que ele estava compartilhando no contexto da passagem. Nos versículos anteriores, Paulo está falando sobre o tema da segunda vinda. Pode ler o versículo 2, pastor Luiz? Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como o ladrão à noite. Então Paulo faz menção à mesma declaração que Jesus faz, vocês estão comigo aí? Em Mateus capítulo 24. Então ele está falando com a igreja, olha, lembre-se que o dia do Senhor, a segunda vinda vai acontecer inesperadamente como um ladrão à noite. Pode ler os versículos 4 e 5, Luiz. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como um ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Opa, Paulo dá uma interpretação, ele diz sim, ele virá como um ladrão, mas não para vocês, porque vocês são filhos da luz. Ele virá como um ladrão para aqueles que estão nas trevas, mas vocês são filhos da luz. Diga para alguém ao seu lado, você é um filho da luz, você faz parte da luz, você está na luz, você recebeu a luz. Então, aqui o apóstolo Paulo deixa claro, sim, ele vem como um ladrão, mas não para a igreja.